Boa noite, gente! Quem tá aí me dá boa noite, quem tá aí me diz um olá. Que coisa boa poder estar com vocês. Tô bem feliz, acabei de chegar de São Paulo. São Paulo que tá bem quente hoje. Um dia muito quente em São Paulo, uma delícia, um sol, tava um céu bem azul. Ai, que coisa boa. Eu adoro calor, gente, adoro calor. Quando eu tinha 6 anos, eu morava na Bahia por 4 anos. E lá é só sol, né, gente? No inverno chove um pouquinho. Então, pra mim, o calor eu amo. Eu amo quando tá quente. Eu sou outra pessoa quando tá quente. Eu sou toda empolgada, loucura total. E aí hoje o nosso tema da nossa live é sobre inteligência emocional. E olha o desafio que é inteligência emocional. Boa noite, Aline, Marcinha, Fabi, beijo. Que coisa boa que vocês estão aqui. O desafio da inteligência emocional, pego meu voo às 10:05, era para sair, saiu às 6. Aí pensa todo mundo dentro da aeronave, aquela pressão, aquele desejo de ir embora, todo mundo cansado. Tem que ter bastante inteligência emocional para ir lidando com aquilo, né? E aí há pouco eu conversava com uma amiga, ela me perguntava, e aí, como é que tu faz, né? Eu faço várias coisas. Eu comecei lendo um livro, eu tô lendo o Método de Descartes, tô bem feliz, porque eu achava essas leituras muito complexas no passado e hoje eu estou lendo e tô curtindo, tô gostando, porque faz parte da filosofia, das coisas que eu estou estudando, tô amando. Hoje eu fiz a minha prova de filosofia, minha primeira prova, e tirei 10, nem esperava. E a última formação que eu fiz foi de psicodrama, foram 4 anos, me formei o ano passado, mas não tinham provas, tinha muito trabalho, tinha o TCC para entregar, tirei 9, foi maravilhoso, mas não tinha prova. Essa que eu tô fazendo tem prova, tem várias provas, e a primeira que eu fiz tirei 10, então aquela sensação assim de criança, né? Ai, meu Deus! Aquela sensação de criança que quando eu tinha 6 anos e eu fui para a escola, na minha época não tinha jardim, essas coisas, né? E a minha mãe foi me levar para o processo de adaptação. Eu nunca vou me esquecer, porque eu me lembro da cena, né? Então a mãe foi comigo e eu era muito pequenininha, até hoje sou muito pequenininha, sentei lá no fundo e a professora chamou meu nome, eu gritava e abanava e eu dizia, eu tô aqui, professora, eu tô aqui. De tanto que eu queria estar na sala de aula. Então, toda vez que eu começo um curso, eu me lembro daquela cena quando eu tinha 6 anos, empolgadíssima, feliz da vida, porque eu estava em sala de aula. Então, sala de aula é o meu espaço, é a minha natureza, eu amo fazer parte desse processo da gente ter conhecimento, e esse conhecimento a gente internaliza, transforma. Tô muito apaixonada pelas coisas que eu estou estudando, adoro compartilhar, preparem-se, estou aí preparando coisas para compartilhar com vocês, os conteúdos que têm feito muito sentido na minha vida. O nosso tema de hoje é sobre a inteligência emocional. E aí uma coisa que eu vi no aeroporto, né? 2 cenas interessantes que eu vi quando eu vim. Uma mãe com um menininho, devia ter por volta de uns 5 anos, e ela dava um beliscão no braço dele, sim, né, aeroporto lotado, aquela coisa, e ele dizia, ai mãe, ai mãe, ai mãe, não faz, e ela gritava bem alto, ela em pé, uma mulher alta, e a criança pequenininha, e ela gritava, tu me respeita, tu me respeita. E aí eu fiquei pensando assim, né, como que essa criança vai respeitar a mãe quando ele leva um beliscão no aeroporto, né, e ela gritando, um tom de voz alto. Eu fiquei pensando, gente, a nossa live hoje é sobre inteligência emocional, como reagir inteligentemente a um caso como esses, né? E aí a segunda cena que eu vi foi de uma outra mãe, e a gente estava, ela vinha vindo para Porto Alegre também, e ela abraçava e beijava muito o filho dela, também tinha por volta de uns 5 anos, e ela dizia assim, meu filho,
a mãe vai chegar no aeroporto, o vovô e a vovó vão estar lá, vão te pegar e a mãe vai voltar para São Paulo. Tudo bem? E ela abraçava, beijava ele. E eu fiquei pensando, gente, quanta diferença, né? Eu nunca fui uma mãe, eu nunca bati no Bernardo, ele nunca ficou de castigo, eu nunca levantei a voz para ele, eu não acredito que esses sejam os métodos que possam fazer com que a criança tenha uma boa educação. Também não julgo quem faz, né? Cada um sabe o que faz, as escolhas que faz para a forma como lida com seu filho, mas eu fico sempre me perguntando assim, quanto será que essa criança conseguirá respeitar alguém que está agredindo? Então essa é uma reflexão que eu fiz. Mas hoje nossa live é sobre inteligência emocional e eu quero trazer a Aline Kozak. A Aline Kozak que tem estudado muito sobre esse tema há alguns anos já. E ela vai compartilhar conosco muito do que ela tem feito em termos de estudo. E eu acho legal, se vocês tiverem perguntas, quiserem participar, eu vou adorar a presença de todos vocês e as contribuições. Vai ser bonito. Vou chamar ela aqui. Muito bem. A Aline, que é profissional de desenvolvimento de pessoas. A Aline, que está em Pelotas, mas que trabalha no Brasil inteiro também, com workshops Oba! de inteligência emocional. Seja bem-vinda, querida. Oi, Kátia! Tudo bem? Tudo ótimo. Você estava me ouvindo, eu contando os casos que eu passei no aeroporto ali? Estava te ouvindo. Quanta diferença entre um exemplo e outro, né? Quanta diferença. E tu sabe que quando criança eu né, tive muita sorte, meu pai, a minha mãe nunca me bateu, sempre foi muito de conversar com a gente, sempre muito amorosa. Ela tinha aquela coisa, eu vinha vindo e ia pensando, quando é que minha mãe fez alguma coisa assim que me marcou? Eu me lembro que quando eu era criança, acho que eu tinha uns 4 anos, eu falei um palavrão, aqueles mais comuns assim, e a mãe botou pimenta na minha boca, passou assim. Mas ela viu que eu fiquei toda ardida e ela disse, ai, nunca mais vou fazer isso. Mas ela nunca me bateu, acho que também muito da forma como eu cuido do Bernardo. Claro, tem uma referência pela minha mãe, né, que sempre foi muito amorosa, sempre foi muito de conversar. O meu pai era do tempo da varinha de marmelo, mas ele não fazia nas meninas, ele passava a varinha nos meninos, porque eles eram medonhos. Ah, entendi. Mas a pergunta que eu faço para ti é o quanto que esse jeito de se relacionar pai, mãe com filho afeta a emocionalidade da criança, quando criança ainda, e depois como é que isso vem para a vida adulta, né? Me fala um pouquinho primeiro de ti, como é que tu estás, fala um pouco da tua emoção. Bom, Kátia, tô tudo bem, tudo ótimo. Tô falando aqui de Pelotas. O dia hoje foi muito bonito, mais ou menos, né? Hoje de manhã ele começou meio fechado, mas ele foi sorrindo ao longo do dia. Então, durante a tarde já tinha um solzinho gostoso. Para quem eu vi dos meus clientes, eu disse: olha, vai para a rua, aproveita, vai tomar um café, vai tirar esse mofo, né? Então, a emoção de hoje é agradecer, se sentir feliz por ter sol na cidade, como isso faz diferença e impacta no humor, né? O meu humor, por exemplo, ficou muito melhor depois desse dia com sol. E isso é bem legal que tu está trazendo, porque existem pesquisas que dizem que dias que possuem sol, que tem verão, as pessoas estão bem mais humoradas porque afeta o humor, né? Tem países em que o verão termina às 3 horas da tarde, ou que tem 2, 3 horas de verão apenas de sol, e isso traz muito quanto as pessoas ficam ou mais tristes, ou mais fechadas, ou bem-humoradas, ou mal-humoradas, né? É bem interessante isso. Sabe que agora eu estava de férias e a gente falou, né, sobre isso, sobre férias, na semana passada. E eu estava em Paris e 10 horas da noite tinha o sol, né? Era impressionante como tinha luz ainda. Então a gente ficava até mais tarde na rua, caminhando, aproveitando as férias. Coisa boa. E como a gente alia isso a uma memória feliz. É verdade. E é bacana também, porque o que dizem, hoje os estudos mostram, né, que
o nosso cérebro, ele guarda muito mais as experiências, né? Por isso que a viagem, quando a gente faz viagem, elas ficam tão marcantes. E por isso também que a gente tem vivido a fase da experiência, né? De dar para... Me conta um pouquinho, Deu uma Aline, trancadinha, querida. não sei se tu me perguntou alguma coisa, deu uma trancada. Ok, agora? Ah, não, tá tudo bem. O celular Tá? deu um sinal aqui de que talvez diminua a bateria, sei lá. Daqui a pouco a gente vai Tá colocar o bom. fio aqui de carregar. Mas sabe que eu vinha vindo com o Vanderlei, né? Ele foi me buscar no aeroporto e ele estava me contando que bateram no nosso carro, né? E Ah, aí eu sempre pergunto assim, né? A gente está com um carro, acho que menos de 7 meses, já é a terceira batida, né? Que ou batem, sei lá, várias coisas já aconteceram com esse carro que a gente está. E aí eu perguntei para ele assim, deu tudo bem, assim, as pessoas envolvidas tá tudo bem, né? Tu tá bem? Ele, não, tô bem, eu só tô chateado, assim, né? E aí eu sempre pergunto para ele assim, tá, mas tem alguma oportunidade de aprendizado para ti, né? Qual que é a tua parte, assim, qual é a reflexão que tu pode fazer deste evento, né? Para uma próxima oportunidade, qual é o cuidado que tem que se ter. E daí eu disse para ele, depois que terminou a nossa conversa sobre isso, eu estava comentando com ele assim, o quanto que eu o via lidando com isso emocionalmente melhor. Porque antes ele ficava muito arrasado, né? E para mim, uma das diferenças que faz quando a gente vai se conhecendo e principalmente conhecendo as nossas reações no que se refere às nossas emocionalidades, se a gente fizer uma reflexão sobre as coisas que acontecem, as nossas reações, a gente tem condições de fazer algo diferente depois. O que tu acha? Me conta aí. O que diz concordo estudos? contigo, né? Na outra live, nós havíamos falado sobre até onde a gente consegue controlar as nossas emoções, né? Pensando que as nossas emoções, ela é uma reação automática, o que a gente consegue fazer é ir moldando o nosso comportamento. Então, através da aprendizagem, olhando para essa experiência e fazendo essa reflexão, né? Como é importante poder olhar para a experiência e pensar o que eu aprendi com ela. De poder até esgotar esse assunto, poder falar sobre ele, poder pensar sobre o que eu senti naquele momento, conseguir dar nome para o que eu estou sentindo. Ah, eu senti o quê? Senti medo? Depois, na hora que aconteceu, poxa, aconteceu alguma coisa, alguém tá ferido, me machuquei, o que houve? Levei um susto. Senti raiva, poxa, bateram no meu carro, eu tenho razão, não tenho razão, né? Depois, no momento de conversa, não, tô mais aliviado, que agora já consegui contatar o seguro, tá todo mundo numa boa, né? Então, essas fases, a gente conseguir olhar para elas, conseguir dar nome e aprender com tudo isso. Como é importante, isso é processo de autoconhecimento mesmo, né? E também não ignorar que tem emoções em volta de tudo isso, né, Aline? Não Com ser certeza. somente poliana de dizer, não, tá tudo bem, mas internamente tem uma revolução interna acontecendo, né? A gente vive numa época, né, Kátia? Não quero ser crítica, né? Mas a gente vive numa época de uma. De uma. Como é que eu esqueci? Fugiu a palavra agora, mas existe sim uma Utopia, sim. valorização desse comportamento. Dessa valorização de um comportamento poliana, de fazer que tá tudo bem sempre, né? Que tô lidando super bem com a situação. Então, ou você entra numa situação de passividade, de permissividade, muitas vezes, as pessoas vão simplesmente fazendo coisas, vão falando coisas, você acaba não dizendo o que está sentindo, acaba ignorando o que você está sentindo, chega uma hora que você já nem sabe mais o que você está sentindo. Você vai ficando doente, vai perdendo a capacidade, sabe que alguma coisa está errada, mas você já não é mais capaz de dizer o que você está sentindo. É verdade. E isso vem ao encontro, até estava comentando com o Vanderlei, assim, desta aula de filosofia que eu assisti, e era um psicanalista trazendo o quanto que a gente precisa entrar em contato com o nosso vazio, porque quando a gente fica
ou somente nas redes sociais, ou se ocupando com milhares de tarefas, nós não conseguimos entrar no nosso mundo interno para acessarmos aquilo que nós estamos sentindo de fato, e aí sim termos a condição de fazer uma transformação dessas emoções, desses sentimentos que estão conosco, né? Não sei se tu concorda comigo, acho que tu vem falando, né, o quanto que às vezes as mídias sociais, depende da intenção com que tu olha, né, as mídias, porque parece que todo mundo é feliz o tempo inteiro, a vida é perfeita o tempo inteiro, e nós sabemos que não é, as coisas acontecem na vida de todo mundo e mexem com as nossas emoções. Sem dúvida, né, Kátia? E essa questão de se ocupar demais, de ficar nas redes sociais, de não entrar em contato com o que está sentindo, não olhar para o seu vazio. Qual que é o... Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente sente inveja, né? Tô ali nas redes sociais, vendo que alguém foi por um final de semana super bacana, viajou, foi promovido no trabalho. Então, eu vou precisar entrar em contato, vou ver que eu sinto inveja, que eu sinto raiva algumas vezes, que eu sinto tristeza, de repente estou aqui sozinho, vejo as pessoas rodeadas, parece que elas estão super felizes, eu posso me sentir triste com isso. E olhar para si assusta. Assusta. Admitir que está sentindo raiva, que está sentindo tristeza, que está sentindo inveja. Então, é mais conveniente, menos dolorido, continuar olhando, virando a timeline, né? Aquela timeline infinita. Uhum. E aí o dia passa, né, Kátia? Rapidinho, na rede social, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora já foi. E a semana passa, os meses passam, e o que a gente fez, né? O quanto a gente se conhece, o quanto a gente tem se conectado, além de se autoconhecer, o quanto a gente tem se conectado de uma maneira verdadeira com as pessoas também. O quanto a gente tem feito novas amizades, se colocado à disposição das pessoas, né? Procurado fazer novos vínculos, fortalecer os vínculos que já existem. Né? Então, o quanto, né? A gente às vezes fica na rede social ou vai, nada contra assistir uma Netflix, mas Netflix, dormir, isso não é descansar. Uhum. É verdade. E nem que é descansar? O espaço, e nem é o espaço do encontro com o nosso próprio vazio. Não, não. Adorei! Olha a Bianca, da Biscoiteria Feito Arte. Quem ri de tudo é desespero. Também. 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 E falando da liderança, a gente tem diversos... Eu trabalho muito, você trabalha bastante também com os processos de coaching, desenvolvimento e também sobre a inteligência emocional, né? Você cada vez tem estudado mais sobre esse conteúdo. Vamos para o 3º workshop na Triumph Talentos, você tem feito em outras empresas também. Aquele líder que diz assim, a minha porta está sempre aberta, eu só não entendo por que ninguém entra. O que isso tem a ver com as emoções das equipes, com as emoções do líder? O que tu pensa, assim? Porque essa é uma frase muito corriqueira das pessoas dizerem. Eu sou líder, a minha porta está sempre aberta, eu já disse, mas eu não entendo por que eles não vêm até a minha sala. Essa frase é muito comum e é comum também uma outra frase. A gente até faz reuniões e pede opiniões, só que ninguém fala nada. Então, qual que é a segurança que a equipe tem? Né? Muitas vezes o líder vem e fala, olha, eu abri a minha porta, mas as pessoas não estão vindo, eu estou criando uma reunião aqui, mas as pessoas não estão falando. Qual é o ambiente de segurança que as pessoas percebem para poder falar, para poder entrar na sala do chefe? O quanto esse chefe se mostra, esse líder, esse gestor, esse chefe, se mostra disponível para aquela equipe? Quantas vezes, de fato, ele sentou e se colocou disponível? Quantas vezes ele ouviu o que a equipe dele estava dizendo? E quando acontece uma situação de conflito com a equipe, que ele gostaria de ouvir o que essa equipe tem a dizer,
Muitas vezes o processo é ele sentar individualmente com cada um da equipe. Começar a fazer essa escuta, começar a mostrar que existe ali um ambiente, ele tomar a iniciativa, perguntar como essas pessoas estão. E aí, num segundo momento, ter um momento de equipe, começar a criar, então, esse ambiente de confiança, que as pessoas comecem a trazer, comecem a falar, mas isso é uma construção, né, Kátia? São a passos lentos. Não é simplesmente... um dia eu não converso, no outro dia simplesmente eu vou lá, abro a porta e digo que a minha porta está aberta, né? Então, assim, é muito fácil. Esse não é o caminho, né? Não é o caminho, não é por aí. A gente precisa fazer a nossa lição de casa como liderança. E assim, uma das coisas que eu percebo muito é que muitos líderes demonstram duas grandes falhas. Uma é não se aproximar da sua equipe, não estar junto, não fazer junto alguns momentos, né? Algumas ações, algumas atividades. E a outra é não conversar com a sua equipe. Falar somente de tarefa, de processo, de cobrança. E aí não conhece a sua equipe e muito menos ainda constrói uma relação de confiança onde ambos podem compartilhar feedbacks um sobre o outro. Porque é comum também dos processos de desenvolvimento que eu faço existirem as ferramentas de gestão de desempenho, mas só o líder avalia o liderado. Não há uma volta desse processo. O que seria uma grande oportunidade de troca, de construção coletiva, né, de colaboração. Mas acaba que esse espaço fica muito institucional do líder para o seu liderado. E ali que seria uma grande oportunidade de ambos crescerem, de se conhecerem, de investirem nas relações, nos vínculos, isso acaba não acontecendo. E eu escuto muitos líderes me dizendo, Kátia, existem muitas coisas que eu sei que precisa melhorar dentro da organização, porque a organização tem pendências. Mas como eu não tenho voz, porque não sou eu responsável por esses concertos aí, né? Eu acabo não me aproximando da equipe. Eu gosto sempre de perguntar, você pode ir e falar o que você entende que é possível falar, o que é permitido, o que é combinado com o seu superior também, mas jamais deixar de ir, porque existem pendências que você coloca como um tabu. A gente não pode conversar sobre isso. Porque pode ser que, em função disso, a gente não se aproxime. E daí as expectativas dos colaboradores, elas não ficam atendidas, esse líder não tem nem ciência do que a equipe está precisando, quais são as necessidades, quais são os desejos, que escuta ele precisa fazer. E acho que você falou uma coisa bem interessante, né, Kátia? Qual que é a cultura daquela organização? Por que certos assuntos são proibidos? Quais são os assuntos proibidos? Quais são as emoções proibidas que não podem ser faladas, não podem ser expressas aqui dentro? Raiva não pode ser expressa, tristeza não pode ser expressa, alegria não pode ser expressa. As pessoas comemoram, existem rituais de comemoração. Existem rituais onde as pessoas possam falar sobre o que elas estão pensando. O que seriam esses rituais, né? Como você falou, não me aproximo da equipe. Qual que é a leitura que as pessoas da equipe têm quando um líder não se aproxima? O que elas entendem? Porque aí você deixa aberto para a interpretação, né? Então, o liderado pode sentir assim, que a equipe realmente não faz diferença nenhuma, o líder não está preocupado com a equipe, não está preocupado com a organização. Então, se ele cumprir ou não os objetivos dele, né? Tá tudo bem. É uma equipe meio laissez-faire, que a gente fala uma liderança laissez-faire, né? Que é uma liderança, enfim, que deixa as coisas acontecerem. A gente sabe que esse tipo de liderança, infelizmente, existe, e a gente sabe que no curto, no longo prazo, é bem danoso esse tipo de liderança, né, nas organizações. As pessoas não ficam nas organizações, o ambiente é doente, as pessoas não têm energia para continuar trabalhando numa equipe como essa, né?
É, e uma outra coisa que você tinha dito, né, Kátia, é que as pessoas às vezes não valorizam, os líderes não valorizam esse momento com a equipe, não conversam. Isso acontece muito quando existe essa transição de quando as pessoas passam a ser liderança. Quando elas são líderes de si próprias, elas têm uma agenda, né? Enfim, elas se preocupam em cumprir as próprias tarefas, elas têm o horário de entrar e o horário de sair, elas se preocupam em relacionar com os pares e com quem é gestor acima delas. Mas quando essas pessoas se transformam em lideranças, elas não levam em consideração o tempo que elas precisam investir em relacionamentos com a equipe, em dar feedbacks, em orientar sobre tarefas, em fazer follow-ups com a equipe. E isso as lideranças não percebem. Só percebem quando elas começam a ter conflito. E muitas vezes a equipe procura a liderança, e a liderança não dá a devida atenção, e ainda assim o colaborador fica com aquele sentimento assim, poxa, não existe diálogo, eu estou aqui desperdiçando o teu tempo, porque fica esse sentimento, né? E aí sim, é por isso que as pessoas acabam não entrando naquela porta que está aberta. Legal, muito legal o que você está falando. Adorei ouvir também que as emoções são proibidas. É interessante porque elas são proibidas de sentir e elas são proibidas de serem faladas. E aí, aparentemente, todo mundo demonstra que tudo está bem. E muitas coisas acontecem no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, né? Eu estou na faculdade, aconteceu alguma coisa, isso me deixou chateado, eu vou trabalhar no outro dia com esse sentimento ruim, e o meu gestor não tem a mínima ideia, a minha produtividade baixa, e eu vou lá e termino o dia, eu torço para que no outro dia seja melhor. Tem a ver com isso que tu estás falando, das emoções proibidas. Adorei emoções proibidas dentro das organizações. E quando a gente vai conversar com o médico do trabalho sobre os principais motivos pelos quais as pessoas estão doentes dentro das organizações, aí vem, né, a depressão, aí vem as tendinites da vida, as bursites, que tem muito mais questões emocionais envolvidas do que inclusive físicas, né? Muitas vezes o colaborador ele enxerga aquilo como uma possibilidade de se afastar daquela emocionalidade que está presente, mas que não pode ser falada sobre. Até porque, né, Aline, nós não somos treinados para falarmos sobre as nossas emoções. E aí aqui tem uma pergunta super interessante, quem quiser perguntar e quem quiser contribuir fica super à vontade. Estou com a Carla Rovati aqui também, que é uma psicóloga querida que está dando aula sobre emoções. Carlinha, fica à vontade de trazer tua contribuição. Mas tem uma pergunta bacana aqui que é recomendado falar de sentimentos e emoções ao dar um feedback? Muito boa pergunta. Eu concordo. Acho que sim, acho que a gente pode trazer sim a emoção, poder admitir para a equipe muitas vezes que a gente está frustrado em relação a alguns resultados, dizer como se sente humaniza o processo e abre aquela porta para as pessoas entrarem. É verdade. Né? Sabe que quando a minha irmã faleceu, a minha irmã mais velha, eu tinha 34 anos, trabalhava no Banco Matoni. Eu tinha uma equipe com 6 colaboradores. E para nós foi tão chocante assim aquela perda, né? Aquela passagem dela, porque, sabe, ela estava super bem, ela estava gestante, e aí ela pegou uma infecção generalizada e faleceu rapidamente, assim, em menos de 7 dias ela faleceu. Então, para nós foi muito trágico. Eu tive os 3 dias de luto, né? E voltei para a organização. Quando eu voltei, eu reuni minha equipe e disse para eles, olha, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida e eu quero muito poder contar com a ajuda de vocês, porque eu vou compartilhar uma coisa, inclusive, que tem acontecido. Assim, eu me vejo, às vezes, esquecendo algumas coisas, né?
Porque estava muito forte ainda, lidar com perdas emocionais, elas são desafiadoras, né, Aline? Daí tu perde alguém importante da tua família e daí tu volta para o trabalho. E a minha equipe me acolheu de um jeito, assim, sabe? Eles organizavam os meus materiais para eu ir nas reuniões e ter as apresentações prontas, assim, eles me cuidaram. E isso só aconteceu porque, humildemente, eu acredito muito que essa foi uma atitude muito humilde da minha parte, de dizer para eles: eu não estou bem, eu estou muito sentida, eu estou sofrida, eu, a minha família, estamos todos de luto. E aí eles me acolheram, eles me levavam para almoçar, eles conversavam comigo, sabe? Eles me deram um conforto que só foi possível porque eu disse para eles que realmente eu não estava bem. Porque o que acontece às vezes, que eu vejo, né? Às vezes os líderes também estão passando por momentos difíceis, mas eles procuram demonstrar que não. Quando eu chego dentro da organização, eu deixo isso lá fora. É possível, Aline? Eu acho que aí a gente fala de um comportamento compulsor, que é o seja forte. Então, eu preciso mostrar que eu sou forte, que eu estou numa posição de liderança, que eu consigo lidar com tudo. E qual é a interpretação que as pessoas têm a respeito desse comportamento? Por exemplo, se a pessoa não sabe que eu estou passando por um processo de luto, se a minha equipe não sabe, falta de informação, porque eles vão perceber que você não está bem, que você está distante. Qual que é a interpretação que as pessoas vão fazer? Elas podem achar que é alguma coisa na empresa, que está acontecendo algum problema ali, e aí os piores pensamentos começam a aparecer, que as pessoas, né, que eu posso ser demitido, né, meu gestor vai ser demitido, tem uma crise na empresa. Então, informação gera segurança. E uma outra coisa que eu achei muito legal, Kátia, é que tu falou de humildade, né? Mas tu demonstrou a tua vulnerabilidade. Tu te mostrou humana. Tu permitiu que as pessoas, que a equipe pudesse fazer até um próprio, né? Um autogerenciamento naquele momento ali, de entender, sim, que tinha um membro que estava precisando de atenção e esse membro era o gestor. E é interessante como, agora falando sobre vulnerabilidade e empatia, como as equipes, elas têm uma necessidade enfim, de atenção da liderança, de que a liderança se posicione, que a liderança literalmente lidere, mas como as equipes, elas têm, infelizmente, uma baixa empatia com o líder. Por achar que o líder precisa prover as necessidades. E por isso que é tão importante essa questão da humanização, da vulnerabilidade, para que as pessoas também possam se sentirem capazes. E também conseguirem lidar com a dependência. Isso, né? Exatamente. Compreender que o líder também tem sentimentos, que ele também sofre, que ele também é normal, que a vida corre também do mesmo jeito que corre para os seus liderados. Somos humanos. Somos humanos. Puxa, outra coisa que eu fiquei pensando também, que legal, estou adorando esse nosso bate-papo, muitos líderes sofrem pressão por resultados. Pressão por fazer entregas, por atender aos prazos. E aí eles vão, com essa demanda, entregam para os seus colaboradores. E não percebem o que está gerando nas equipes. O que fazer, Aline? O que fazer? Qual que é a dica que dá para dar para este líder que sofre pressão? Como é que ele leva adiante essa pressão? Kátia, deu uma sumida aqui. Deixa eu só recapitular contigo aqui. O que tu está me perguntando agora é como a liderança lida com a pressão que ela recebe. Isso. Como é que ele leva adiante para a equipe? Tá. Eu acho que a primeira coisa que
acho que todo líder ele pode ter em mente é que ele não está sozinho. Ele pode ter primeiro que assim, né? A liderança, ela é solitária. Quanto mais você cresce, mais as informações vão chegando distorcidas até você. Infelizmente. Né? Porque o nível de confiança é difícil você estabelecer um canal de total confiança. As pessoas têm medo de falar com a liderança, trazer o que está acontecendo, de como elas vão ser julgadas, como elas vão ser avaliadas. Então, é um caminho, né, um caminho solitário. Mas o líder, ele não precisa ficar com esse sentimento e lidar com isso de uma maneira tão isolada. Então, para isso que existe. Ele pode procurar um processo de terapia, pode procurar um processo de coaching, pode falar com algum mentor, né? Alguém que tenha mais experiência, que já passou por essa situação. Pode conversar com um amigo, com algum familiar, né? Para conseguir lidar com essa situação, porque ele vai sofrer pressão, principalmente essa liderança que tem, né? Que essa liderança mediana, que vem a pressão de cima e tem também a cobrança de baixo dos colaboradores. Então, é uma posição bem difícil. É uma posição bem difícil e como é importante não se desesperar nessa hora, né? De não perder porque na hora que essas pressões estão acontecendo, as cobranças estão aparecer e, enfim, ficar preso a algum pensamento, né? E não ouvir o que as pessoas estão dizendo, não perceber o que está acontecendo, conseguir lidar de uma maneira realista com os pensamentos e com os sentimentos também, né? Agora, o quanto que, né, para mim, duas coisas ficam muito claras, né, Aline? Uma é a importância do autoconhecimento, para se ver diante de todos esses fatos que no papel do líder essas coisas acontecem, em geral, elas podem acontecer diariamente. E a segunda é como aprender, né? Como é que se aprende a conhecer as suas emoções, as suas reações? O que é que tu vai trazer para nós nesse workshop que vai acontecer dia 27 de julho, das 9 a 1, lá na Triup, no sábado, que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando? O que é que está aí nos teus planos para nos ajudar a sair diferente? Bom, a gente está indo então para a terceira edição do workshop de inteligência emocional. E nesse dia 27, eu preparei um momento de reflexão e também de perceber e entender e ver o que é possível, quais são as mudanças de comportamento que são possíveis a gente começar a fazer. De como começar a começar a se conhecer. O que me move? Onde é que eu sinto as minhas emoções? O que começa a mudar quando eu estou sentindo determinada emoção? Meu tom de voz muda? No meu corpo, o que acontece? Legal. Quando é que eu me desmotivo? O que eu me motivo? E também, assim, como é que eu crio conexão com as outras pessoas? Como é que eu me relaciono? Como é que eu faço? Como liderança, a minha capacidade de comunicação, a minha capacidade de persuasão, a gente vai olhar para todos esses saberes, que são os saberes da inteligência emocional. Muito bom, que legal. Vamos ampliar o nosso conhecimento. Legal, acho que trancou um pouquinho. Vamos ver se volta, se tu me escuta. Eu tenho uma curiosidade ainda para te perguntar, que é, no teu atendimento de processos de coaching, tu trabalha muito as emocionalidades? A todo tempo. A todo tempo. Porque alguém que vai para um processo de coaching vai buscar algum tipo de desenvolvimento, que seria um objetivo. Como é que você vai correr atrás de um objetivo se você não tem motivação? E a motivação tem a ver com emoção. O que faz com que eu busque alguma coisa? É verdade.
Que legal, fico bem feliz, Aline. Para mim, gerenciamento de emoção tem a ver com um espaço intra, eu com as minhas emoções, como é que eu conheço e como é que eu lido com elas, né? Qual é o aprendizado que eu tenho sobre as estratégias de como eu posso ir para frente, ter atitudes mais assertivas, e um espaço inter, que é eu e o outro, assim, como é que eu também me conecto com o outro, que é isso que tu estás falando, e para compreendê-lo, para ajudá-lo, para apoiá-lo. Quero convidar todo mundo que está presente, dia 27 de julho, das 9 a 1, a gente vai estar realizando um workshop Inteligência Emocional com a nossa querida Aline, a nossa terceira turma. Eu já participei, eu acho que da segunda, ou da segunda turma eu participei, e eu estou super animada porque eu estarei presente nesse também. É sempre uma oportunidade de eu ampliar meu autoconhecimento, melhorar a minha assertividade. Então, estou feliz que tu estará conosco, seja muito bem-vinda. E eu quero te dar um desafio, que é na próxima quinta-feira a gente falar sobre as emocionalidades dos liderados. Vamos. Então, Top, vamos falar sim. Acho que é um assunto super importante para a gente falar. E você sabe que assim, Kátia, a gente está na terceira edição, né? Eu me lembro que na primeira edição, eu fico um pouco ansiosa quando eu vou me apresentar, quando a minha mestra tá junto, né? Quando a Kátia tá junto. Mas eu me lembro que na primeira vez eu estava bem ansiosa, né? Enfim, te admiro demais, né? Então é sempre bastante gratificante, né? E poder ter você comigo na turma. Eu fico bem feliz e se tu lembrares, eu estava bastante focada em mim. Eu estou aqui para curtir e aprender. E essa é a minha intenção novamente. Então, que essa tua ansiedade possa passar nos primeiros 5 segundos, né? Mas que legal poder compartilhar, porque isso é natural, significa que tu lida bem também com as tuas emoções e sentimentos, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Um espaço de conversas com significado a respeito das nossas emocionalidades. Seja muito bem-vinda, dia 27 de julho, a gente vai estar te esperando. Vai ser um amor, um carinho, um prazer te receber. Para quem quiser fazer parte do nosso workshop, ele tem um valor de R$350, pode ser pago com cartão, com cheque pré-datado, como for melhor para cada um. O meu convite é sempre invista em você e seja o protagonista do seu aprendizado, da sua assertividade, né, e da sua autonomia. Gostei muito assistindo também a aula do meu professor de filosofia hoje, que também é um psicanalista. Ele dizia que todos nós nascemos dependentes, porque somos dependentes desde o nosso nascimento. A gente nasce, a gente precisa que a mãe nos auxilie para mamar, que troque fralda, né? Nós somos dependentes do pai, das figuras parentais, e que o nosso desafio é desenvolver a autonomia. E desenvolver a autonomia passa por a gente conhecer as nossas emoções e sentimentos para que nós tenhamos mais autonomia para lidarmos com elas. Só acontecerá isso através de um espaço de um investimento de autoconhecimento e de aprendizagem. Somos seres sociais, né? Isso. E uma coisa legal que ele falou é que nós vamos depender a vida inteira das pessoas. A questão é o quanto de autonomia a gente vai trabalhando para adquirir em relação às pessoas. Então, o nosso desafio, também como pais, também como líderes, é trabalhar e ajudar a nossa equipe a ser mais autônoma e não tão dependente da gente. Querida, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Um prazer sempre ter esse espaço com vocês. Que tenha sido especial, assim como foi para mim, Aline. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Na próxima quinta-feira, então, às 21 horas, nós vamos falar sobre emoções e sentimentos dos liderados. Também daremos voz... Adorei, Kátia! Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, aprendo muito contigo. Obrigada por todas as pessoas que participaram aqui, que estiveram, que dedicaram o seu tempo precioso, que é esse tempo agora à noite,
para nos prestigiar. Um grande beijo, um bom descanso para todo mundo e até quinta-feira que vem, então. Até quinta-feira, uma excelente sexta. Amanhã sextou, né? Tão bom quando se dá. Sextou, né? hashtag sextou. Quando chega final do dia e aí a gente diz sextou, né? E que todos tenham um final de semana maravilhoso. Coloquem uma emoção muito gostosa, muito positiva para que realmente seja um bom final de semana. E se alguma coisa acontecer que precisar de cuidado, olhe, não ignore, não deixe passar a sua emoção. Beijo, meu amor, querida. Muito obrigada, é sempre bom te ter aqui. Obrigada a todos vocês que mandaram esse carinho para nós, dizendo que o nosso encontro foi bom. Vocês nos motivam a continuar. E a gente se sente emocionalmente muito mais feliz, né, Aline? Beijo. Beijo para todos. Beijo. Tchau, querida. Tchau, tchau.